Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu vou falar um pouco hoje sobre o torneio que eu joguei ontem, que foi a final da batalha por equipes do Bahia Open. A minha equipe era o Quinteto LBXRN, que a gente se classificou em primeiro no dia 27, 28 no caso. No dia 28, a equipe é composta por eu, Vitor Ângelo, que é o AI Berserker, Israel, que é o famoso senha de internet, o mestre Felipe Fernandes e Jussier. Eu vou comentar um pouco sobre as minhas partidas de ontem, que eu tive uma performance relativamente legal no torneio. Bom, vamos aqui. Isso aqui que vocês estão vendo foi a gravação de tela que eu fiz durante o torneio ontem, porque eu queria mostrar um pouco dessas partidas. A primeira partida eu joguei com o Benoni. Se eu não me engano, ele é de Pernambuco. Eu já joguei com ele em alguns torneios. Foi uma partida bem interessante. Jogo posicional. Aqui no caso eu capturei o peão. Aqui eu fiquei na indecisão se eu mantinha essa estrutura ou se eu capturava o peão de E4 para tentar explorar alguma debilidade. Então foi o que eu acabei decidindo por capturar esse peão. Depois eu jogava cavalo E5 e eu tentava explorar essa debilidade nas casas pretas. Isso. Era essa a ideia. Eu tinha ideia de futuramente nessa posição explorar a casa D4, que não deu muito certo. Infelizmente eu acabei errando depois. Dama C7 aqui, lance natural para essa posição. Volta do cavalo é praticamente forçada aqui. H6. Não quero deixar esse bispo aí. Aqui eu ceguei uma pequena coisa. Ele podia jogar cavalo toma E5 e eu não poderia capturar o bispo. Eu tive que capturar o cavalo e eu não queria, eu queria expulsar esse bispo, exatamente. Porque aqui se eu capturo o bispo, ele joga cavalo toma D7 e eu perco a peça no intermediário. Porque se eu tomo de dama, volta aqui a posição um pouquinho. Nessa posição aqui, se eu tomo se eu tomo em H6, ele toma cavalo toma D7. Se eu tomo H6, ele toma cavalo toma D7. No que eu tomo de dama, ele joga C5. E se eu jogar bispo toma D7, ele joga dama D3 com espeto, porque eu não tenho como defender o bispo D6 e D7 ao mesmo tempo, porque o bispo vai ficar ameaçado. Se eu retirar o bispo, eu perco o bispo D7. Então, esse é uma espécie de intermediário dele. Acabou fazendo com que eu fosse obrigado a tomar esse cavalo antes de tomar o bispo. Aqui eu resolvi capturar o cavalo de bispo mesmo, porque se eu capturasse esse cavalo, ele jogaria F4, eu teria que voltar o cavalo, então eu achei uma grande perda de tempo. Mesmo com esse lance bispo E7, que era incômodo, que eu joguei... Não sei se foi B6, foi B6. Joguei B6, a ideia é jogar C5 depois, e lembrando daquela ideia anterior que eu tive de explorar as casas de D4, bispo A6, porque eu quero jogar C5, eu quero evitar cavalo B5 ao mesmo tempo. Só que aqui eu deixei, era para ter jogado C5 direto aqui. Era para ter jogado C5 direto aqui, eu não sei porque eu não joguei. Pois é, era para ter jogado C5 direto, porque quando viesse o F4 eu jogava bispo D4. Aqui que foi meu erro. Eu quis esperar, aí eu deixei que o cara entrasse com o bispo D6, jogasse E5, eu fiquei numa posição muito chata aqui, sabe? No xadrez você não pode perder oportunidades. Aqui era evidente, nessa posição aqui era evidente que eu devia ter jogado C5 direto. Porque na pior das hipóteses, quando eu jogasse F4, eu jogava bispo D4, eu ficava com a posição justamente que eu queria. Só que por algum motivo eu joguei esse torre D8, que eu não vou me lembrar na hora.
mas acabou que eu levei F4, F5, eu não tive tempo de realizar a manobra que eu tanto queria. Então é isso, quando vocês estiverem jogando a partida, vocês não podem perder oportunidades. Às vezes a oportunidade você só tem no momento, e era o momento que eu tinha de jogar C5, aquele momento. Aqui ele vai jogar E5, infelizmente eu começo a entrar numa posição triste aqui. Dama C8 era melhor do que Dama B7, porque aqui eu posso manobrar o bispo de novo, trocar o bispo futuramente, e aqui foi a posição que eu me lasquei. Eu não perdi essa partida porque eu acabei impressionando ele no tempo, mas eu sofri bastante nessa partida. Aqui eu posso deixar ele tomar, eu joguei F5 porque eu queria explorar o fato desse bispo D6. Pronto. Foi o melhor lance que eu vi na posição, esse F5. Como lances de armadilha, para tentar alguma coisa. Eu gosto de jogar esses tipos de lance que deixam o adversário confuso, sabe? Às vezes dão muito resultado. E salva muito no torneio Blitz. Bom. Ainda assim aqui eu claramente estou na posição inferior estrategicamente. Não tem muito o que comentar sobre essa posição. Começando o peão, tive que voltar logicamente. Aqui eu não entendi o porquê que ele não capturou. Ele podia ter capturado em B7. Aliás, não podia. Ele podia ter capturado em B7 e ter ganhado o peão, mas eu não entendi por que ele não fez isso. Ele podia ter capturado, porque mesmo que eu capturasse em D2, eu capturava o cavalo D8. Inclusive ele ganhava um peão e ficava na posição que eu tinha alguns peões fracos. Então eu mesmo tendo o cavalo, não era uma coisa muito certa. Eu teria que jogar muito para defender aquela posição com o peão a menos. Essa posição aqui repetiu algumas vezes. Eu infelizmente estava sem muita ideia do que fazer aqui. Eu estava só praticamente esperando, porque eu teria que ver o que ele ia jogar. Aqui eu não podia jogar C5 por enquanto, porque se eu jogo C5 o cara joga cavalo B5, eu perco peça. Não faria sentido. Aqui eu comecei a imprensar o cara no tempo. Infelizmente joguei assim mesmo, isso faz parte da estratégia de Blitz. É a vida. Aqui eu tomei, compliquei ainda mais a posição. Dama C8, lógico que ele vai ameaçar o peão, joguei Dama F7. Aqui ele poderia ter jogado D7, mas não viu. Aqui eu não sei se eu joguei C5, não, eu joguei torre D7 antes para evitar qualquer coisa. E foi uma boa ideia. Isso, rei F7 para defender o peão, aí ele jogar bispo H5 era óbvio, mas de todo jeito o tempo dele já está muito ruim aqui. Aí aqui quando o tempo do adversário está ruim ele começa a errar também, porque não vai ter muito tempo de pensar. Aqui eu ganhei o peão, crucial, comecei a ativar minha posição, eu impedi qualquer contra-jogo com esse torre E4, apesar de ser um lance ruim. Aqui eu sacrifiquei até peão para perder o risco, ele não quis. E aqui eu fui dominando. Aqui eu já comecei a ficar muito melhor, já. Não tem mais muito o que fazer nessa posição. Aqui eu ameacei mata em 2, cheque mata em 2 aí. Se joga RH4 já era. Bom, essa foi a primeira partida contra o Benoni. Eu não costumo ter resultados muito bons contra o Benoni, mas essa partida foi uma exceção. E eu comecei o torneio ganhando.